Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando as coisas depois das que são. Tendo concluído nosso estudo no livro de Daniel, capítulos 2, 7 e 9, estamos prontos para retornar ao livro do Apocalipse. A última vez que estivemos estudando, terminamos o capítulo 3, com as 7 cartas enviadas às igrejas. Esta foi a sessão que Jesus chamou de coisas que são, que nos ensinou sobre a era da igreja, um período da história ainda em andamento. A igreja ocupa os últimos dias de uma era presente, que Jesus chamou de Era dos Gentios. Esta era é centrada em Israel e em Jerusalém. De acordo com Jesus, em Lucas, capítulo 21, esta era é definida como um período da história quando 3 coisas permanecerão verdadeiras para Israel. Israel estará sob ameaça de ataque gentílico ou dos não-judeus, será disperso fora de sua terra e sua cidade será dominada por gentios. Isso nos levou para fora do livro do Apocalipse para estudar a era dos gentios em detalhes, no livro de Daniel. Aprendemos que a era começou por volta de 605 a.C., com a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Esta era progride através de 4 reinos diferentes e eventualmente chega ao seu fim com a segunda vinda de Cristo. No final, a Era dos Gentios terá eventos dramáticos, incluindo a consolidação de toda a autoridade da terra para 10 governantes, que depois será transferida para um líder mundial, que perseguirá os cristãos e judeus e declarará oposição direta a Deus antes de chegar ao seu fim pelas mãos de Cristo. Daniel também nos disse que esta era tinha um limite de tempo de 70 períodos de 7 anos. Mas esse período de 490 anos não é um contínuo e inclui uma pausa ou uma interrupção de tempo indeterminado. Essa pausa finalmente terminará e os últimos 7 anos dessa era se desenrolarão. Estamos vivendo nesta pausa e, como Paulo nos disse, a pausa foi necessária para dar espaço para a igreja de não-judeus, dos gentios. Então, estamos vivendo na pausa criada para nós, mas mais cedo ou mais tarde, esta pausa dará lugar aos últimos 7, ou a última semana de Daniel, e a era dos gentios chegará ao fim. Mas o livro do Apocalipse tem 3 partes, não apenas 2, e esta terceira parte agora se tornará o foco principal do nosso estudo. Jesus chamou a parte 3 do livro de As Coisas que Acontecem Depois destas Coisas. Aqui são descritos os eventos que acontecem após o fim da era da igreja. Esses capítulos contam a história do último período de 7 anos de Daniel antes da segunda vinda de Cristo. E antes de avançarmos para esses capítulos, como deveríamos chamar os últimos 7 anos de Daniel, este último período da era? O período é conhecido por vários nomes no Antigo e no Novo Testamento, mas um dos termos mais comuns no Novo Testamento é o Dia do Senhor. Em 2 Pedro 3,10 nós lemos: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, nos diz: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Assim como Daniel, Paulo confirma que este é um dia sombrio de destruição, que recairá sobre toda a terra. E será uma surpresa para todos os que habitam nela. Um termo para este período encontrado no Antigo Testamento se destaca em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande
que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Este é um tempo especificamente destinado a Israel, ou antigamente chamado Jacó, diz Jeremias. E lembramos de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que este período de 7 anos faz parte especificamente de um plano para Israel e Jerusalém. Então, o último período de 7 anos é o dia do Senhor, a prestação de contas final de Israel e da igreja, e passou a ser conhecido por um nome mais do que qualquer outro. É comumente chamado de tribulação, que significa aflição ou uma grande angústia. A raiz da palavra hebraica significa comprimir, restringir, como uvas em uma prensa. Também é o termo mais comum usado para este período no Novo Testamento. A tribulação de 7 anos pode ser subdividida em períodos menores, o que faremos mais tarde, mas por agora precisamos entender como fazemos a transição da era da igreja para os últimos 7 anos de tribulação de Daniel. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse fornecem essa transição. Eles são uma cena contínua. Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Esta é uma cena incrível e é a descrição mais detalhada da sala do trono do Senhor no céu encontrada na Bíblia. Todos os 3 membros da Trindade estão presentes nesses 2 capítulos. E por toda a cena vemos exclamações de louvor a Deus, começando com Santo, 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 e 3 vezes Deus é declarado digno de honra, poder, julgamento e glória. E essa declaração é seguida por uma 4ª declaração de honra e glória no final do capítulo 5, um louvor ininterrupto a Deus. Nunca é demais enfatizar o quanto nosso Deus é digno de receber louvor de sua criação, e no céu não haverá dúvidas sobre isso. João diz que uma porta está aberta para o céu e Jesus o chama para subir. Sabemos que é Jesus chamando porque João diz que é a mesma voz que ele ouviu anteriormente. Aqui é como uma trombeta. E esta cena é após o fim da era da igreja. Jesus diz que está mostrando a João o que deve acontecer depois destas coisas, após a era da igreja. E os detalhes dentro desta cena servem para confirmar para nós que a era da igreja terminou. A primeira coisa que João vê é o Deus Pai sentado em um trono, e o capítulo 4 se concentra no Pai. Deus Pai é descrito com a aparência de jaspe e sárdio. Jaspe é um mineral, uma pedra de coloração vermelha, sedimentar ou vulcânica, e esta era a pedra mais preciosa da antiguidade. A pedra sardônica ou sárdio foi extraída pela primeira vez na cidade do mesmo nome e é de aparência também vermelho ardente. Então as duas juntas sugerem uma luz brilhante e ardente ao redor do Pai, junto com um arco-íris verde, esmeralda. Esta visão é semelhante à que Daniel viu do Ancião de Dias no capítulo 7. Mas em outra passagem das Escrituras, João nos diz em 1 João capítulo 4:12 que nunca ninguém viu o Pai. Assim como Daniel, João testemunha uma visão preparada para ele.
Na verdade, é uma representação do Pai, não é a aparência real do Pai. A questão aqui é mostrar a João algo que ele possa entender para comunicar uma mensagem através desta visão e eventos que ocorrem ao redor do trono. No versículo 4, temos 24 anciãos louvando o Deus Pai. Eles estão assentados, cada um no seu trono, com vestes ou roupas brancas e estão adornados com coroas em suas cabeças. A palavra ancião é sempre usada em conexão com seres humanos que lideram o povo de Deus. Israel teve anciãos sobre eles desde a época de Moisés, e a igreja também foi e é liderada por anciãos. Em Êxodo capítulo 24, versículo 9 diz: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E em Atos, capítulo 14, versículo 23, nos diz: E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, ao chamar esses personagens de anciãos, João está indicando que eles são seres humanos. E esta é a primeira vez que anciãos são descritos como estando presentes ao redor do trono de Deus. Em visões anteriores do trono de Deus, dadas em Isaías, Ezequiel e Daniel, não há menção de anciãos. Estes 24 anciãos usam roupas que simbolizam a justiça pela fé. A Bíblia diz que pela nossa fé recebemos a justiça de Cristo. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Apocalipse 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Lucas 22, versículos 28 a 30. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles estão usando coroas, e a palavra grega que João usa aqui para coroa é Stephanos. Essa palavra grega descreve especificamente um prêmio por desempenho excelente. É a mesma palavra grega usada para coroa, dada a um atleta que competia nos Jogos Olímpicos gregos. E como tal, está alinhada com outras escrituras que dizem que as coroas representam as recompensas eternas disponíveis aos cristãos. Em 1 Coríntios 9:25, nós lemos: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, uma Stephanos, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 2 Timóteo 4, versículo 8 nos diz: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Portanto, as coroas são símbolos que representam as recompensas eternas dos cristãos que eventualmente se tornam a nossa herança no reino. Esses anciãos representam a liderança da igreja ao longo dos séculos. Obviamente, ao longo de mais de 2000 anos, houve muito mais do que 24 anciãos ou líderes da igreja, mas o Senhor não poderia mostrar a João todas as pessoas que já serviram como anciãos na igreja. Então,
o Senhor mostrou a João um certo número para representar a totalidade dos líderes. E esperávamos que o Senhor então usasse o número 7 para representar 100%, mas aqui ele usa 24. O número 12 representa governo ou liderança sobre o povo de Deus. Como exemplo, nós temos as 12 tribos que governaram o povo de Israel, 12 apóstolos que governaram a igreja, e dobrar o número significa enfatizar. Então, o dobro de 12, 24, significa todos os líderes da igreja de todos os tempos. A única outra vez que nós encontramos a referência de 24 na Bíblia é quando Davi organiza os sacerdotes levitas em 24 turnos. Havia cerca de 24 mil que estavam envolvidos, e cada turno funcionava por uma semana e era trocado a cada sábado, com exceção que a maioria estava envolvida durante as festas de Israel, mas este era o padrão. 24 anciãos representam todos os sacerdotes. A seguir, no verso 5, nós lemos João descrevendo 7 candelabros ou lâmpadas ardendo em fogo ao redor do trono de Deus. João explica que esses candelabros representam os 7 Espíritos de Deus. Como o Pai, o Espírito de Deus não é visível, então se o Espírito torna a sua presença conhecida para nós, ele deve assumir alguma outra forma. E frequentemente ele aparece como fogo ou uma pomba, e aqui neste caso candelabros ou lâmpadas. Mas aqui ele é descrito como os 7 Espíritos de Deus, semelhante em Isaías capítulo 11, versículo 2, usando 7 características. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O número 7 significa 100%. Então, 7 candelabros de fogo é uma maneira simbólica de dizer que 100% do Espírito está presente na sala do trono. Obviamente, o Espírito, sendo Espírito, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, da mesma forma, o Espírito também pode escolher não estar em algum lugar por algum tempo. Então, se 100% do Espírito está presente no céu, significa que ele não está em lugar algum na terra neste momento. E se o Espírito não está presente na terra por algum momento, então a igreja também não pode estar presente na terra naquele momento. Porque Jesus deixou claro que a sua presença permaneceria com a igreja até o fim da era. Pelo que João testemunha, a sugestão é que toda a igreja deve estar presente na sala do trono. E a estrutura do livro do Apocalipse nos dá suporte para essa conclusão. Notamos que esta cena segue imediatamente a parte 2, as coisas que são, nos capítulos 2 e 3. E ao entrarmos no capítulo 4, sabemos que os tempos das coisas que são, ou seja, a era da igreja na terra, terminou e novas coisas começarão. Mas esta conclusão traz considerações importantes. Por isso, gostaríamos de provas adicionais antes de avançarmos nesta visão. 2 detalhes-chave na descrição desses 24 anciãos nos dão uma prova firme de que a igreja deixou a terra e está nesta cena na sala do trono. Para entender esses 2 detalhes, precisamos sair do livro do Apocalipse mais uma vez por um momento. Precisamos olhar o que outras escrituras ensinam sobre o fim da era da igreja. E começando com a compreensão de outro termo-chave, a vinda do Senhor. Como o dia do Senhor, este termo é facilmente mal compreendido. Parece ser a segunda vinda de Jesus, mas quando visto no contexto adequado, descobrimos que está falando de algo diferente, como em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 9. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera.
Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima e sempre presente. Mas essas palavras foram escritas no primeiro século, muito antes dos eventos da era da igreja e muito menos do último período de 7 anos de Daniel. Tiago não poderia estar falando sobre a segunda vinda do Senhor. Esse evento não era possível no tempo de Tiago e nem mesmo é possível em nossos dias, já que ainda precisamos que mais coisas aconteçam. Então, há uma possibilidade da volta do Senhor para a igreja a qualquer momento, e em João 14, Jesus nos prometeu que isso aconteceria. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus diz aos discípulos que na casa de seu pai há muitas moradas ou aposentos. A casa do Pai é uma referência ao reino celestial, a mesma cena que acabamos de observar em Apocalipse capítulo 4. Jesus diz aos seus discípulos que ele os deixará por um tempo, para que possa estar onde o Pai está e preparar um lugar para eles, e diz que podemos ter certeza de que ele voltará para buscar-nos um dia. Sua volta para a igreja assume uma forma muito certa. Jesus vem para que, onde ele estiver, nós também possamos estar. Em outras palavras, Jesus levará a igreja da terra e levará de volta à sala do trono de Deus. Esta promessa é muito diferente da segunda vinda de Cristo descrita em outras partes das Escrituras. Daniel nos diz que o retorno de Jesus será seguido por um reino na terra, onde Jesus reinará e nós reinaremos com ele. Aqui temos uma promessa de Jesus de retornar apenas o tempo suficiente para receber a igreja para si mesmo e nos levar de volta aos lugares da morada celestial. Este é um evento diferente da segunda vinda de Jesus, com um resultado oposto à segunda vinda. Em vez de vermos Jesus na terra governando, encontramos a igreja no céu com Jesus. Esse é um evento que não é mencionado em Daniel e não está conectado aos eventos da era dos gentios. Em João 14, Jesus prometeu algo além do que sabemos que está por vir, de acordo com as profecias de Daniel. O momento desses dois eventos é muito diferente. O Novo Testamento também diz à igreja que a vinda de Cristo é sempre possível e não depende de nenhum outro evento. Tiago disse que Jesus está bem à porta e estava dizendo a seus leitores do primeiro século para esperar Jesus a qualquer momento. Mas a segunda vinda de Jesus tem que esperar o fim da era e depende de outros eventos acontecerem primeiro. Por exemplo, antes de Cristo retornar, a era dos gentios deve se desenrolar até a conclusão. Entre estes eventos, 10 reis ou líderes devem assumir o controle do mundo e depois dar o poder a um único homem que governará toda a terra. Essas coisas ainda não aconteceram, então a segunda vinda ainda não pode acontecer. Mas a vinda do Senhor para a igreja é sempre possível, porque não depende de nada. Algumas considerações importantes que nos informam sobre a cena em Apocalipse 4. Primeiro, sabemos que quando esse dia chegar, entraremos na sala do trono de Deus com Jesus, pois esta é a promessa em João capítulo 14. E em segundo lugar, também sabemos que se entrarmos na sala do trono de Deus, deveremos abandonar nossos corpos terrenos pecaminosos, porque Paulo nos diz que os nossos corpos terrenos são corrompidos e, portanto, não podem entrar no reino celestial. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, nos diz:
Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Nosso corpo atual, corruptível, não pode herdar o reino de Deus ou entrar na presença de Deus. É por isso que quando nós morremos, o nosso corpo fica para trás e apenas nosso espírito entrará no reino celestial. Não estamos destinados a viver eternamente sem um corpo. Pelo contrário, a Bíblia ensina que um dia seremos ressuscitados em um corpo físico, eterno e sem pecado. 1 Coríntios 15, versículos 42 a 49. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Existe um novo corpo celestial para cada cristão, e este novo corpo é necessário para herdar o reino de Deus. E quando Jesus retornar para reunir a igreja e levá-la ao céu, ele dará um corpo eterno naquele momento. A maneira da nossa ressurreição é descrita em duas passagens. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo nos diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O movimento aqui corresponde a João capítulo 14. Nós, na terra, Jesus descendo para nos encontrar pela metade do caminho nas nuvens e nos receber. E de lá, das nuvens, com Jesus, iremos ao céu. Notamos que por um momento, no versículo 17, Paulo diz que seremos arrebatados e não ressuscitados. Na versão da Bíblia Vulgata Latina, que foi o primeiro livro impresso da história, trabalho realizado na prensa de Gutenberg por volta de 1456, e esta Bíblia também foi a primeira no formato que nós conhecemos hoje, com o Antigo e o Novo Testamento lado a lado em um único livro. Ela é hoje conhecida como referência para algumas traduções atuais, e o termo ali traduzido como raptura, que se torna a palavra arrebatamento. Esse termo reflete a ideia de que os que forem arrebatados terão um novo corpo, sem passar pela morte primeiro. Eles ressuscitarão, mas na verdade não morreram, eles serão arrebatados. E quando isso acontecer, encontraremos nossos irmãos e irmãs nas nuvens e retornaremos ao trono celestial com Cristo. Paulo nos dá um pouco mais de detalhes em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. A vinda do Senhor envolve um processo de duas partes que começa com o Senhor descendo do céu. Primeiro haverá um grito, e a palavra em grego é keleusma, que significa uma ordem militar. A remoção da igreja começa quando uma ordem celestial é emitida. E em segundo lugar, haverá um toque de trombeta, e a menção de uma trombeta conecta este momento à festa das trombetas, ou Rosh Hashanah. Esta festa é uma imagem do arrebatamento e se encaixa entre a festa de Pentecostes e Yom Kippur, que é uma imagem da tribulação. Isso reafirma o nosso entendimento sobre o tempo do arrebatamento, que acontecerá em algum momento após o início da igreja, Pentecostes, e antes do início da tribulação. E a este sinal, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles cristãos que ainda estiverem vivos na terra serão instantaneamente transformados em um novo corpo eterno. De fato, o escritor de Hebreus diz que nenhum santo será aperfeiçoado, ou seja, receberá um corpo glorificado antes do resto dos santos. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O escritor do livro de Hebreus, então, nos diz que os santos do Antigo Testamento nunca alcançaram as promessas do reino durante a vida deles. Esse atraso foi necessário porque eles não poderiam ser feitos perfeitos separadamente de nós, os santos da igreja. E aqui temos um princípio bíblico sobre a glorificação, ou ser aperfeiçoado. Um santo de um determinado grupo não pode receber o seu novo corpo aperfeiçoado separadamente do resto de todo o grupo. Então o Senhor ressuscitará todos os santos do Antigo Testamento em novos corpos juntos ao mesmo tempo, e ressuscitará todos os santos da igreja juntos no mesmo momento também. E em particular, Paulo confirma isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando sobre o nosso momento de ressurreição, quando Cristo vier para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo explica que ao recebermos nossos novos corpos ressuscitados, todos os cristãos, mortos ou vivos, receberão também novos corpos, todos juntos. Portanto, nenhum cristão receberá um novo corpo separadamente do resto da igreja. Assim, a vinda do Senhor para a igreja é também um momento em que somos ressuscitados para receber novos corpos físicos, pois essa é a única maneira de vermos a promessa de Jesus de nos levar à casa do seu Pai. Uma outra implicação da promessa de Jesus em João 14 é que a vinda do Senhor é também um momento em que receberemos a nossa recompensa eterna, porque a Bíblia diz que a nossa recompensa será atribuída em nossa ressurreição. Primeiro, entendamos que todos os cristãos enfrentarão um momento chamado Tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então todos nós compareceremos diante de Cristo e seremos julgados individualmente naquele momento, e cada um receberá sua recompensa naquela hora.
A Bíblia diz que este momento estará conectado ao nosso momento de ressurreição, como lemos em Tiago, capítulo 5, 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. E Tiago também estava dizendo que o Senhor vem trazendo julgamento para a igreja, e Paulo ecoa estes mesmos pontos. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ele diz que a vinda do Senhor trará consigo um julgamento para todos os cristãos, e esse julgamento é para atribuir a cada pessoa uma recompensa, como se fossem elogios da parte do Senhor. Porque não é um julgamento para condenação, como nós lemos em Romanos 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E sim, é um julgamento para determinar a recompensa de cada um. E falando de sua própria recompensa naquele momento, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20: Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo disse que a igreja em Tessalônica era um testemunho do seu bom trabalho. Aquela igreja se tornaria uma coroa para ele, simbolizando a sua recompensa. Então Paulo conectou a sua própria recompensa não ao momento da sua morte, mas à vinda do Senhor. E ainda outros trechos conectam o retorno de Jesus com julgamento e recompensa. Nós lemos em Apocalipse capítulo 22, 12: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Os escritores do Novo Testamento concordam que a igreja será recompensada na revelação de Jesus, quando ele aparecer para ressuscitá-la. Então, mesmo que morramos hoje, não receberemos nossa recompensa até que o resto da igreja receba dela na ressurreição. Todos os santos da igreja serão ressuscitados juntos e todos serão julgados no mesmo momento, para que todos recebam a sua recompensa juntos. Ao retornarmos à cena no capítulo 4 de Apocalipse, podemos ver provas de que a igreja foi removida da terra antes desse momento. Os 24 anciãos estão assentados em tronos, vestindo túnicas e coroas em suas cabeças. Esses detalhes nos dizem que eles possuem corpos humanos. Eles não são apenas almas presentes no céu, mas estão presentes em corpos físicos glorificados. E Paulo nos disse anteriormente que apenas o corpo celestial pode entrar no reino celestial. E se eles possuem um corpo eterno, é porque eles experimentaram a ressurreição. E se um cristão possui o novo corpo eterno, então toda a igreja foi ressuscitada. E se toda a igreja foi ressuscitada, então o Senhor veio para a igreja e a removeu da terra. E se a igreja foi removida e ressuscitada, então ela também receberá a sua recompensa. Então nos perguntamos, por que o Senhor toma essa medida de remover a igreja tão dramaticamente antes do fim da era? Lembremos-nos dos dois termos que aprendemos hoje: o dia do Senhor, ou melhor, as tribulações de Jacó, e a vinda do Senhor. Ou poderíamos dizer a ressurreição da igreja. Eles estão conectados apenas no sentido de que um abre caminho para o outro. E Paulo explica isso desta maneira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 5.
Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. E no versículo 9 nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aponta que o dia do Senhor, a tribulação, não é um dia que a igreja experimentará. E como pode um dia de destruição que impactará o mundo inteiro não impactar também a igreja? A única resposta óbvia é que a igreja deve ter ido embora antes que esse dia chegue. Porque remover a igreja é necessário antes que o período de 7 anos comece. A igreja em Tessalônica estava perturbada por histórias de que eles haviam perdido a vinda do Senhor e agora estavam experimentando a tribulação. Então Paulo diz que a vinda do Senhor não poderia ter acontecido até que a apostasia da igreja e o homem da iniquidade fossem revelados. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aparentemente, a igreja em Tessalônica sabia que esses dois eventos estavam conectados. Paulo aqui tranquiliza os membros da igreja novamente que o dia do Senhor não poderia ter começado, e Paulo continua dizendo que até que aquele que o restringe ou detém sua aparição seja removido primeiro, entendemos que esta remoção é necessária antes que o período de 7 anos de tribulação e a aparição do anticristo comece. Aquele que detém o homem da iniquidade de ser revelado não é especificado aqui, mas dado o que sabemos sobre a vinda do Senhor, podemos sugerir uma resposta. O Espírito de Deus, vivendo no corpo de Cristo na terra, é quem está restringindo o mistério da iniquidade. Uma vez que ele, o Espírito Santo, esteja fora do caminho, os últimos 7 anos da era podem se desenrolar. Então, lembrando mais uma vez, a vinda do Senhor e a remoção da igreja são um pré-requisito para o início do dia do Senhor. Do que aprendemos até aqui, encontramos uma comparação interessante entre o dia do Senhor e a vinda do Senhor. O dia do Senhor é para Israel e para julgamento. O dia do Senhor aguarda os últimos 7 anos da era e a revelação do anticristo. E o dia do Senhor traz ao fim a era dos gentios. Já a vinda do Senhor é para a igreja e para a recompensa na ressurreição dos santos. A vinda do Senhor é sempre possível e próxima, e acontecerá antes que o iníquo ou o anticristo seja revelado e antes do fim da era. A vinda do Senhor trará o fim à era da igreja. Então, em Mateus, capítulo 24, Jesus nos diz mais uma coisa sobre o tempo da sua vinda.
algo que também confunde muitos por muito tempo. Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O mistério é resolvido ao retornarmos ao livro de João, capítulo 14, e notarmos a linguagem que Jesus usou para descrever o seu retorno. Ele se refere à construção de moradas ou aposentos para nós no céu. Embora Jesus fosse um carpinteiro ou um artesão ou um arquiteto, não podemos imaginar que ele esteja atualmente ocupado construindo condomínios no céu para nós, não é verdade? Jesus estava ali falando em uma figura de linguagem. E por que Jesus escolheu esta metáfora em particular? No capítulo 14 de João, Jesus usa esta linguagem associada à cerimônia de casamento judaica tradicional. Embora não seja familiar para nós, teria sido muito familiar para os seus discípulos judeus. Jesus se compara ao noivo em um casamento judeu e compara a igreja à sua noiva. E podemos confirmar entre outras passagens do Novo Testamento estas mesmas comparações, e quando entendemos esta comparação, podemos entender então o plano de Deus para a igreja. Nessa tradição antiga, um casamento era arranjado pela família da noiva e do noivo. Especificamente, o pai do noivo enviava um servo para localizar uma noiva adequada para seu filho. O servo visitava a noiva em potencial e a sua família em sua casa. Uma negociação acontecia, um preço era pago e a aliança ou compromisso era estabelecido. Naquele momento, a noiva e o noivo estavam comprometidos, embora ainda não tivessem se encontrado. Nesse momento, o servo retorna para relatar seu sucesso ao pai do noivo, que então direciona o seu filho a começar a construir uma casa ou um quarto adicional na casa do pai para sua futura noiva. O filho começa a construir uma adição à casa do pai, que servirá então como sua casa. Somente depois de terminar a construção de um outro quarto, podemos assim dizer, que satisfaça o pai, é que ele permitirá que o filho reivindique sua noiva. Enquanto isso, a noiva permanece na casa de sua família, sempre pronta para o noivo que pode aparecer a qualquer momento. Ela não sabe quando ele virá, porque depende do julgamento do pai do noivo se a nova construção é adequada e satisfatória. Então ela passa todos os dias no seu vestido de noiva, esperando ser reivindicada por seu noivo. Lembremos que naquela época não existia telefone, celular, WhatsApp e outros meios de comunicação. Então, uma vez que tudo está pronto, o filho viaja para a casa da noiva para tomá-la e em uma aparição quase que de surpresa. Eles viajam juntos de volta à casa do pai do noivo, onde o casamento será consumado. Os dois permanecem juntos na tenda nupcial por uma semana, 7 dias. E quando a semana se completa, os dois viajam de volta à casa da noiva para celebrar com a família e amigos da noiva. Veja como os detalhes dessa tradição antiga refletem aspectos do plano de Deus para a igreja. Deus Pai enviou um servo, o Espírito Santo, à casa da noiva, a terra, para encontrar uma noiva adequada para o filho. O Espírito localiza a noiva, um cristão de cada vez, entrando numa aliança pelo qual nós somos comprometidos com este noivo. Recebemos os dons do Espírito para marcar o início dessa aliança, e o Pai já pagou um preço para nos ganhar, que é o sangue de Cristo. Então a espera começa. Não sabemos quando o filho, quando o noivo voltará para nos buscar. Portanto, somos chamados a permanecer imaculados, puros, limpos, prontos para o momento que o nosso noivo aparecer. O dia e a hora desse momento são desconhecidos. De fato, em Mateus 24:36, Jesus diz que nem mesmo o filho sabe, o que também se encaixa na cerimônia de casamento judaica.
Na cerimônia de casamento, a oportunidade do filho de reivindicar a noiva depende da aprovação do pai da nova construção. Nem mesmo o filho sabe quando o pai estará satisfeito, e assim é com a noiva de Cristo. E para saber um pouco mais sobre essa tradição do casamento, você também pode ler em sua Bíblia a história de quando Abrão manda seu servo buscar uma noiva para seu filho Isaque, em Gênesis capítulo 24. E paramos por aqui a nossa jornada no livro do Apocalipse, capítulo 4. E espero então você para o nosso próximo episódio na nossa jornada. Um grande abraço, que Deus os abençoe.